é o nosso Deus. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias. Vamos estar lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, os versículo 11 ao 17. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, de 11 ao 17. Pedro nos escreve o seguinte: a vida exemplar cristã, deveres para com os não crentes e para com as autoridades. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós, outros, como malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei, como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o Rei. Senhor Deus, colocamos-nos aqui na Tua presença para estarmos Te louvando, Te adorando, como já foi feito, com os nossos cânticos, nossas ofertas, com as nossas súplicas, com as nossas orações. E nesse momento clamamos ao Senhor, que o Senhor nos dirija, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me utilize como servo do Senhor nesse momento para estar trazendo a Tua mensagem. Que eu possa estar sendo fiel a tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração e que essas palavras possam gerar frutos em nossos corações e nas nossas práticas diárias. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, essa carta de Pedro, ela foi escrita conforme ele mesmo diz, aos eleitos da dispersão, que estavam ali em Ponto, em Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Provavelmente Pedro escreveu essa carta no ano 60 depois de Cristo, estando em Roma. E nesse período, o imperador romano Nero era o Cláudio Ludwig, que travava uma guerra, uma batalha especial principalmente contra os cristãos daquela época. Tendo em vista que Nero se autoproclamava um deus, e sendo os cristãos daquela época, naquele momento, como eles não se curvavam a ele, então ele travava uma guerra muito especial contra os cristãos. Talvez, antevendo tudo que estava para acontecer, Pedro escreveu essa carta aos cristãos, falando das dificuldades, de tudo aquilo que poderia vir a acontecer a eles, como de fato aconteceu, né? Um fato relevante aqui que foi que do ano de 64 depois de Cristo, houve um grande incêndio em Roma, e Nero, aproveitando desse incêndio, colocou a culpa nos cristãos, e a partir daí eles foram intensificada a perseguição, intensificado as mortes dos cristãos, foram colocados em arenas com os leões para o divertimento dos romanos, né? Muitos foram expulsos de Roma. Então ali havia uma guerra, uma perseguição ferrenha do Estado, né, através de Nero, para com os cristãos, fossem eles de origem judaica ou de origem romana. Não fazia-se muita distinção. Eram cristãos, então eram perseguidos, eram colocados em arenas para lutar contra os leões, eram crucificados, eram expulsos,
as suas terras eram tomadas. Então, essa era uma batalha ferrenha que os cristãos daquela época passavam. E o intuito dessa carta de Paulo é antevendo, explicando, falando relembrando aos irmãos, né, aquilo que Jesus havia dito lá em João 16, 33, né, que no mundo haveis aflições. Então, já antevendo isso, Pedro escreveu essa carta aos cristãos. E escreveu com o intuito de mostrar a eles como eles deviam se postar ante a tantas dificuldades, ante as perseguições, as provações. Veja bem, provações, não tentações. Ante as provações que poderiam cair sobre sobre os cristãos, e de como eles deveriam se postar. Qual seria a sua conduta, qual seria o seu proceder. Então, ele vem dizendo aqui, já a partir do versículo 2, dizendo a eles: olha, vocês são eleitos de Deus, sobre a sua presciência, sobre o seu conhecimento, para que em santificação pelo Espírito Santo, o nome de Jesus seja glorificado, inclusive com a aspersão do seu sangue no mundo. Então, Pedro vem explicando isso para os cristãos, informando a eles que eles eleitos que são, eleitos que são por Deus, desde da fundação dos tempos, para a santificação do Espírito Santo, para o louvor de Jesus Cristo, né? E Pedro vem informando a eles que, sendo eles eleitos, sendo eles forasteiros, como está descrito aqui, enfatizado, nesse mundo, eles deveriam se postar como tal. O que seria um forasteiro? Segundo o nosso dicionário, forasteiro é que ou que é estranho aonde se encontra, ou que é de fora. Então, aqui Pedro vem explicando para eles: vocês, cristãos, sejam judeus, sejam gentios convertidos, vocês são cristãos, vocês estão nesse mundo, vocês estão nessa terra, vocês vão sofrer, vocês vão ser provados, alguns vão ser mortos, alguns vão ser torturados nesse mundo, mas vocês não são desse mundo. Vocês estão aqui como pessoas de passagem. Vocês são os visitantes nesse mundo. Então, aqui Pedro já vem falando isso para eles, lembrando a eles desse poder. Tudo isso por quê? Porque nossa terra, a terra dos cristãos, é uma terra celestial, prometida por Jesus Cristo. É uma nova morada que seria nos apresentada na volta dele. Então, Pedro vem ressaltando isso para os cristãos daquela época, que eles, apesar de todo o sofrimento que eles estavam passando, de todas as dificuldades que eles estavam passando, de tudo aquilo que eles ainda viriam a passar, eles deviam ter bom ânimo, eles deveriam ter a consciência de que isso seria passageiro, que esse sofrimento teria um fim, teria um ponto final na volta de Jesus Cristo. Mas que, como tal, enquanto aqui estivesse, eles deveriam ter uma forma de conduta, uma forma de proceder para com as autoridades, para com os gentios, para com aquelas pessoas que os perseguiam, para os de dentro da casa, para com os de fora. Eles tinham uma cartilha de como proceder, a partir da vinda de Jesus Cristo, que foi apresentado, né, conforme foi lido pelo Alain nas Bem-aventuranças. Então, aqui Pedro vem escrevendo isso para eles. Vale ressaltar aqui no capítulo 2, a graça de Deus manifestando aqui sobre os eleitos. Porque, segundo a sua presciência, conhecimento, somos aperfeiçoados pela ação do Espírito Santo para a obediência. E aquilo que eu já falei, né, a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Segundo, pelo motivo, né, o motivo dessa eleição, está no versículo 3, somos regenerados para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós.
Então, esse é o motivo dessa obediência, esse é o motivo da provação que eles passavam e que, por que não dizer, nós hoje também passamos. Isso é um motivo, porque nesse mundo haveis aflições. É para o aperfeiçoamento, para o aperfeiçoamento, né, e a confirmação da nossa fé. Tende bom ânimo, porque esse é o motivo. E Pedro vem descrevendo as aflições que poderiam vir a sobrecair sobre os cristãos no decorrer dessa caminhada, conforme está descrito lá nos versículos 6 e 8, ainda do primeiro capítulo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo redunde em louvor, glória e honra, na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Então, o motivo desse sofrimento, das provações, das dificuldades que nós passamos, tem um motivo. Como eu disse, não é tentação, é provação, para que o valor da nossa fé seja glorificado, no nome de Jesus Cristo seja glorificado. No versículo 9 do capítulo 2, ainda do primeiro capítulo, ele diz: para obter a vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, Pedro vem descrevendo, ao decorrer do capítulo 1, dos versículos, até agora lido até o 9, dessa forma. No versículo 13, ele diz: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez, Pedro vem falando: olha, vocês estão sofrendo, estão te perseguindo, mas tem bom ânimo. Tudo isso vai passar. Na volta de Jesus Cristo, tudo isso vai passar. Portanto, ele vem a falar da vida de santidade que nós, os eleitos, né, devemos ter na nossa jornada terrena. A partir do versículo 22, Pedro nos apresenta um caminho de santidade, no amor, onde devemos amar uns aos outros de todo o coração. Versículo 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração, uns aos outros ardentemente. Ou seja, devemos ter a resiliência nas dificuldades e amar ao nosso próximo, como de todo o nosso coração. Já no capítulo 2, ele começa a falar do crescimento espiritual, que todo cristão deve buscar. Ele enfatiza no capítulo 2 que devemos buscar ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado o crescimento para a nossa salvação. No versículo 9, ele diz que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, Pedro aqui vem descrevendo tudo o que estava acontecendo, poderia vir a acontecer com os cristãos daquela época, mas também falando o motivo, o porquê daquilo tudo. E dando uma ênfase, um refrigério para os cristãos, que aquele sofrimento seria passageiro. E, como eu disse, né, para nós também hoje, né, que hoje, se nós não temos um Estado, pelo menos aqui no nosso país, né,
nos perseguindo a ponto de morte, ou de expulsão do nosso país, como era na época de Nero. Então, mas temos outros tipos de perseguição. Temos problemas de ordem de saúde, ordem espiritual, ordem psicológica. Temos inimigos dentro da nossa própria igreja. Temos vários outros tipos de perseguição. E que essas palavras de Pedro servem para nós hoje também. Ela é totalmente aplicável nos nossos dias. Se nós formos buscar na memória quantas pessoas estão ao nosso lado que passam por tantas dificuldades, tanto sofrimento, tantas aflições. Às vezes a gente olha para para outro irmão, a gente fala, meu Deus, como essa pessoa consegue sobreviver, como essa pessoa consegue suportar tamanha dificuldade, tamanha dor, tamanho sofrimento. Como? Particularmente, eu fico surpreso, sem se querer citar nome, eu poderia falar aqui da minha mãe. Passou por tantos sofrimentos um período atrás, que eu chegava até chorar, porque eu não entendia o tamanho do sofrimento que ela passava. Mesmo assim, ela conseguiu vencer as suas batalhas, ainda está, né, com alguns sofrimentos, mas conseguiu vencer as batalhas e está firme. Está firme na fé dela, não blasfemou e continua firme. E assim é com tantas pessoas do nosso conhecimento. Basta puxar pela memória e a gente vai ver tamanhos de dificuldade. E é para essas pessoas que Pedro escreveu. É para essas pessoas, para nós que estamos aqui nesse mundo e que estamos passando por tantas dificuldades, por tanto sofrimento. E aí chegamos no texto que nós lemos. No texto que nós lemos, em que Pedro vem nos falar e reafirmar para todos nós que nós somos peregrinos e forasteiros. Nós somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui de uma forma temporal, que a nossa pátria não é aqui, não é essa terra, que a nossa pátria é celestial, preparada por Jesus Cristo na sua volta, onde estaremos com Ele. Então, como nós devemos nos prostrar diante de tanta, apesar de tudo isso, diante a tantas dificuldades. Como já foi dito anteriormente, é ressaltado, né, que nós vamos ter muita dificuldade nesse mundo, nós vamos chorar, nós vamos sorrir, nós vamos dar pulos de alegria com a felicidade dos nossos irmãos, mas nós vamos também sofrer com o sofrimento deles, nós vamos passar por tantas privações, mas com o intuito de breve em breve estarmos com o nosso Deus. E a partir daí, Pedro vem nos falar que apesar de tanto sofrimento, de tantas provações, nós devemos lembrar disso que Jesus nos disse. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. E ele vem apresentar também, nos falar sobre como nós devemos nos prostrar ante a esses inimigos. Naquele caso, era Nero, né, o Estado que estava ali perseguindo, e nós hoje, ante a tantas dificuldades. Se nós formos puxar pela memória, né, não precisamos ir tão longe, passamos por uma pandemia de ordem mundial que está assolando o mundo nos últimos 6 meses, que já ceifou tantas famílias, tantas pessoas mortas, e é uma dificuldade, é uma provação que nós estamos passando. Se nós formos buscar quantas pessoas têm passado por privações aí de ordem de saúde, temos pessoas do nosso meio internadas, lutando pela vida, tem pessoas que estão acamadas por problemas de saúde também há tanto tempo. Como a gente vai passar por isso? Como nós vamos lidar com isso? E Pedro vem falando isso, vem nos mostrando que, apesar de todas essas dificuldades, nós estamos aqui de forma passageira. Eles vêm reafirmar: vós sois forasteiros nessa terra.
Forasteiro, e uma coisa que vale, uma analogia que podemos colocar aqui como forasteiros, quando a gente pensa em forasteiro, que é uma pessoa de fora, né, como já foi dito, que que pertence a outro local, que não pertence ao local onde está, nós poderíamos pensar aqui quando a gente está visitando alguma família. Quando você chega de visita a alguma família, algum parente, você chega todo cheio de dedos, né, pisando em ovos, né? Posso abrir a geladeira? Posso pegar um copo com água? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Se bem que tem pessoas que são folgadas, né, Alonso? Mas tem pessoas que são folgadas que chegam e metem a mão, né? Mas tem outras que, mas no geral a gente é mais contido, a gente é mais educado, a gente tudo que vai fazer a gente faz com todo o respeito, com toda posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. E isso com o intuito de sermos, das pessoas nos receber bem e, se possível, nos convidar depois para voltar, né? Porque, senão, se você é muito folgado, se é muito entrão, a pessoa você vai ser mal vista. Então, uma analogia que tem aqui, né? Quando a gente é convidado em algum local, em alguma casa, a gente entra cheio de dedo. E é assim que Pedro vem nos apresentar, sendo forasteiros que nós somos, que nós devemos. Ele vem dizendo aqui no capítulo 11, no versículo 11 do capítulo 2, a vós habiterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, versículo 12, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros, como de malfeitores, observando-os em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, nós estamos aqui nesse mundo, nós estamos sofrendo, nós estamos tendo provações, nós estamos sendo provados a cada dia, a cada manhã, mas nós temos que nos prostrar pensando, sabendo que nós não somos desse local. E, assim sendo, nós devemos ser amorosos, sermos educados, sermos gentis para com todas essas pessoas que nos estão trazendo esse sofrimento. Mas como fazer isso? Como ser assim? Como ser um cristão, um verdadeiro cristão genuíno, em um mundo onde as provações estão aí latentes, em um mundo onde as provações estão batendo às nossas portas, sejam elas de ordem espiritual, sejam elas de ordem de saúde, sejam elas de ordem psicológica. Nós somos provados no trânsito, nós somos provados pelos nossos vizinhos, nós somos provados pelos nossos patrões, nós somos provados dentro da nossa igreja, nós somos provados onde nós estamos, podemos ser provados. Como nós devemos nos postar sobre isso, com tudo isso? Como já foi dito, nós passamos por momentos tão difíceis do mundo, e onde estamos de quarentena, né? Pelo menos deveríamos estar, e nessas horas a gente vê tantas coisas, né? Que a gente é um momento que parece que a internet, acho que ela nunca foi tão usada como nesse período. As redes sociais, nem se fala. Posicionamentos N, todo mundo tem voz. Atrás da internet, todo mundo tem voz. Então, a gente vê tanta coisa, a gente vê tantos posicionamentos, principalmente, e infelizmente, tantos posicionamentos aqui inequívocos, tantos posicionamentos errados, tantas coisas, tantas palavras amaldiçoando o próximo, tantas palavras que fazem o próximo chorar. E como nós devemos nos prostrar diante a tantas dificuldades? Como o mundo tem nos visto? Qual é a palavra, qual é a visão que o mundo tem visto desses visitantes dele? Como o mundo tem nos enxergado? Qual é esse Cristo que nós temos pregado ao mundo? Será que é esse Cristo que fala que nós não devemos odiar o próximo,
e nós estamos aqui amaldiçoando, olho por olho, dente por dente? Será que esse Deus que tem sido pregado, que no momento ele fala que nós não devemos amar o mundo, não devemos amar as coisas do mundo, mas que em outro ele fala, buscai-me de coração e tudo lhe será acrescentado. Será que é esse? Essa é uma postura de um cristão? Essa é a postura correta nos dias de hoje? Será que esse Deus que nós estamos pregando, que é o verdadeiro gênio da lâmpada, que basta a gente louvar a Ele, buscar Ele, e Ele vai nos atender em tudo que a gente quer? É esse o verdadeiro cristão? É esse o verdadeiro Deus? Esse é o verdadeiro Jesus Cristo que nós devemos buscar? É esse o Jesus Cristo, Deus, que a nossa Bíblia tem nos apresentado, tem falado? Então Pedro vem nos dizer, vem nos falar de um posicionamento, de uma conduta que nós devemos ter no mundo, de forma a não gerar, melhor dizendo, de forma que tudo aquilo que as pessoas, que o mundo tem falado contra nós, a nossa postura tem que ser de tal forma que voltem contra eles. Nós devemos ter esse procedimento correto para com todos, de forma que eles fiquem envergonhados, inclusive, de falar, de nos apontar como pessoas malfeitoras, de pessoas maldizentes, de pessoas maléficas. É esse o Jesus Cristo que Pedro vem falando para a gente, nós apresentarmos, uma conduta que Pedro vem falando para nós apresentarmos ao mundo. Nós devemos sujeitarmos as nossas instituições, as nossas autoridades, conforme escrito no versículo 13, de uma forma que, seja para o bem, seja para o mal, conforme está descrito, nós devemos nos sujeitar a elas. É assim que nós estamos prostrando? É assim que nós estamos nos dirigindo às nossas autoridades instituídas, onde nós sabemos que toda autoridade é instituída por Deus? Se você faz o bem, é para o seu bem; se você faz o mal, também é para o seu castigo. E é assim que nós estamos nos prostrando ante essas autoridades. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Nós estamos fazendo a prática do bem? Essa semanas atrás, nosso país, além das mortes, das inúmeras mortes que estão assolando o nosso país, tivemos acontecimentos aí de fatos ocorridos com crianças estupradas, há um mês atrás, de um rapaz morto lá nos Estados Unidos, e a nossa postura foi de um verdadeiro cristão, foi uma postura apaziguadora, foi uma postura condizente com o que Deus, com o que Jesus Cristo quer de nós. Basta vocês buscarem as redes sociais, basta vocês buscarem os noticiários, que vocês vão ver lá um cristão falando, dando o seu testemunho, dando a sua postura. Com certeza, se você for um verdadeiro cristão eleito, você vai ver que não é. Você vai ver que não é essa postura que tem sido pregada, que tem sido trazida, que tem sido apresentada ao mundo. E aí, a visão que o mundo tem tido de nós, os cristãos, os discípulos de Jesus Cristo, está sendo totalmente distorcida, está sendo totalmente desproporcional, está sendo totalmente inequívoca, que apresenta um Jesus Cristo que é confuso, um Jesus Cristo que fala uma coisa e faz outra. Mas essa não é a conduta correta. Essa não é a conduta que a Bíblia nos pede, nos fala para trazermos. Até mesmo na condução dessa pandemia, até mesmo na condução desse problema que assola, como já foi dito, assola o mundo, que trouxe tantas mortes, a condução de muitos cristãos, será que ela tem sido pautada pela palavra de Deus? Será que ela tem sido pautada pela conduta da palavra de Deus? Será que nós temos trazido temos sido luz do mundo?
Nós temos sido aquilo que Jesus nos pede para que sejamos luz do mundo. Será que realmente temos sido? E aqui Pedro continua falando, né? Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto, malícia, mas vivendo como servo de Deus. Servos de Deus. Como eu disse, nesse período de pandemia, onde a internet tem sido usada, como tem sido as postagens, as suas postagens, como tem sido a sua condução na internet, nas redes sociais? Às vezes, dá até vergonha de falar que somos cristãos, porque deve ter um outro nome que justifique, porque é tamanha incoerência, tamanha divergência entre o que está sendo pregado, o que é pregado, e a condução que está sendo feita fora da igreja, nos lares. Sextou. Hoje sextou. Vamos dar de alegria. Aí está lá. Champanhe, vinho, cerveja. Sextou. E por aí vai. E por aí vai. E por aí vai. E é cristão. Sou cristão. Sou servo de Jesus Cristo. Sou um discípulo de Jesus Cristo. Será que é mesmo? Será que é essa a conduta correta? Os louvores, louve a Deus porque Ele vai te dar a vitória. É isso mesmo que Deus tem pregado? É isso mesmo que Deus está falando? A gente louva a Deus é porque Ele merece todo louvor ou é para o meu engrandecimento? Eu louvo a Deus para que a minha vitória chegue ou para que o nome de Deus seja louvado, seja exaltado, a palavra Jesus Cristo seja pregado? Como tem sido esse louvor que nós temos pregado, que nós temos falado, trazido ao mundo, com os nossos testemunhos, com a nossa postura, no emprego, no trabalho? Eu estou sendo realmente um servo do Senhor ali no meu trabalho, sabendo que todas as coisas são para a glória de Deus? Será que eu estou glorificando a Deus no meu trabalho, com a minha conduta, no meu horário, fazendo aquilo que eu tenho que fazer, que é prescrito pelos meus patrões? Eu estou louvando a Deus com a minha conduta? Será? Será que nos meus negócios, eu tenho sido honesto o suficiente para dizer que chegar de noite, bater na cama, dormir com a consciência tranquila de que eu não tirei o direito de ninguém, eu não burlei as normas? Será que tem sido? No trânsito, quando eu sou fechado, quando eu sou de uma forma ou de outra sendo aviltado lá no meu direito e tal, eu estou praticando a palavra de Deus, eu estou sendo manso, humilde? Será que eu estou sendo? Então, gente, são várias condutas que nós temos que ter como forasteiros nessa terra, como forasteiros nesse mundo, como pessoas que estão no mundo, que sofrem, que choram, mas que temos a certeza que nós não somos esse mundo e que temos que ter uma conduta condizente com a palavra de Jesus Cristo, que veio, que sofreu tudo isso que nós sofremos e muito mais, mas que prevaleceu, fiel à palavra de Deus, obediente a Deus, que não blasfemou, que não usou de violência para com ninguém, que não usou de maledicência para com ninguém, que não foi desobediente para com para o Estado daquela época. O engraçado, irmãos, é que quem escreve essa carta é Pedro. Na minha opinião, talvez eu esteja enganado, mas na minha opinião é o mais humano de todos os apóstolos. Mais humano. Ele negou a Jesus 3 vezes, ele usou de violência, ele deu tantas bolas fora, mas é ele que nos escreve essa carta.
é Ele que nos escreve, que escreveu e que nos escreve essa carta de como nos prostrarmos, de como devemos prostrar, como devemos nos dirigir às pessoas que nos afligem, às pessoas que nos que transgridem a nossa liberdade. É Ele, esse homem na acepção da palavra, homem pecador, homem que esteve, apesar de estar com Jesus Cristo, errou tanto, mas que nesse momento aqui, regenerado pelo Espírito Santo, a ação do Espírito Santo, ele nos escreve essa palavra, para que nós, nos nossos dias atuais, mesmo não tendo um Nero na nossa cola, né, na nossa espreita, mesmo não tendo, mas tendo vários outros Neros, vários outros perseguidores, várias outras formas de perseguição, de provação, nós devemos ter essa conduta de sabedoria, no nosso proceder, no nosso falar, no nosso agir, para que esse mundo que nos abriga, né, como forasteiros que somos, possam ter essa visão de Jesus Cristo nas nossas ações, no nosso falar, no nosso pensar, para que o nome de Jesus Cristo possa ser exaltado em tudo aquilo que eu fizer, onde eu estiver, seja em qualquer situação, seja de qualquer maneira, Jesus seja exaltado, porque nós sabemos, nós temos a certeza da nossa salvação, do nosso Jesus Cristo, que prometeu voltar e nos trazer e nos apresentar uma nova morada, nos apresentar uma morada onde todo esse sofrimento vai ficar para trás. Mas até que ele volte, nós temos esse dever, nós temos essa obrigação de exaltar o nome de Jesus Cristo no nosso proceder, para com esse mundo que jaz do maligno, esse mundo que o inimigo está à nossa espreita, em cada esquina, em cada local. Nós devemos ter essa ciência, essa sabedoria de nos prostrarmos ante esse mundo. Então, que Deus possa, naquilo que eu não consegui passar para os irmãos, que os irmãos possam estar, que o Espírito Santo possa estar agindo na vida de cada um e que tenhamos essa certeza, que as provações vêm, que hão de haver muito mais provações, dificuldades, que hão de haver inúmeros problemas, mas a certeza é uma certeza que nós temos que ter, que ela é breve, que ela vai passar e que ela se encerrará na volta de Jesus Cristo, que vai trazer o nosso refrigério. Então, que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, onde cada um de vocês estiverem, que Deus possa estar acrescentando nos corações de vocês tudo aquilo que eu não consegui passar. Que a graça de Deus esteja com os irmãos. Amém?